volta então com o seu Direção na Mente. E como havíamos dito na aula passada, papel e caneta na mão, tá? Se você não tem um papel, uma caneta, tá? Que possa ser o seu celular, mas o importante é que você anote, que você registre. Vou recapitular uma coisa. Você lembra quando comentamos mais no começo sobre a importância de você estar 100% aqui? E quando falamos estar 100%, talvez uma das coisas que sejam um tanto quanto chatas, mas elas são extremamente necessárias. E mais pra frente você vai entender o porquê disso. É justamente fazer o que tem que ser feito. Existe uma ciência exata pela qual todas as coisas acontecem. Você sabia que existe uma ciência, por exemplo, para ficar rico? Você sabia, por exemplo, que existe uma ciência pela qual se forma toda a medicina? Você sabia que existe uma ciência pela qual as pessoas dirigem? Tudo é uma ciência exata, tá? Então, uma das coisas importantes aqui, se você quer que essa ciência exata entre na sua vida e você absorva o melhor dela, você precisa praticar aquilo que tem que ser feito, ok? Não quero que você enxergue isso como um autoritarismo, uma imposição, mas como um compromisso seu, consigo mesmo, para dar certo, para fazer acontecer, ok? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, seu celular, ok? Se for o caso, dá uma pausa aí, busca novamente, tá bom? E vamos lá então. Temos aqui duas perguntas chaves para que esse curso dê certo e para que a habilitação esteja na sua mão. Eu não sei se você sabe, quando você passa lá pelo exame, né? Geralmente o examinador, ele vai te dar um papelzinho escrito na cor vermelha ou na cor azul, né? E eu nunca vi diferente, mas sempre é vermelho, reprovado. Azul, aprovado, né? É o sonho, eu acredito que de toda pessoa que está tirando a sua habilitação, né? Ver aquele azulzinho lá com a primeira letra A de aprovado, né? Mas, então, trabalhando justamente essa questão do o porquê, tá? Então, vamos trabalhar aqui embaixo primeiro, tá? Depois eu explico por que embaixo e depois, logicamente, em cima, tá bom? Mas por que ter habilitação é importante? Então, eu gostaria que você escrevesse essa pergunta, tá bom? E justamente também você vai escrever porque eu quero ser habilitado. Se você quiser fazer nesse formato, tudo bem, tá? Se você quiser escrever a segunda pergunta primeiro e depois a primeira pergunta, sem problema, tá bom? Depois você vai compreender justamente o porquê eu inverti a ordem aqui e no caso eu estou colocando primeiro esta pergunta do ter, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é o porquê. O porquê é uma palavra que define uma coisa chamada propósito de vida. Toda pessoa que tem um propósito de vida, ou seja, tem uma missão de vida, toda pessoa que tem um porquê na vida, é uma pessoa que ela dá certo. Toda pessoa que sabe o porquê nasceu, toda pessoa que sabe onde trabalha e por que trabalha, toda pessoa que sabe por que o seu casamento é do jeito que é, ou porque o seu relacionamento é assim, é uma pessoa de propósito. O propósito é o que define todas as coisas na vida de qualquer pessoa, tá? Então, na verdade, vamos dizer que o propósito aqui é o porquê ter habilitação é importante. Vamos pegar então a segunda letra aqui, a segunda palavra, né? Meu português está maravilhoso, né? Porque essa palavra, no caso aqui, ela está na cor vermelha. Porque talvez seja a palavra mais importante desta frase. Então, por que ter a sua habilitação? A habilitação é o que? Importante. E aí eu quero destacar um ponto. Ter habilitação é diferente de ser habilitado. Por quê? Mas não é a mesma coisa, você ter o documento e ser habilitado é diferente. Eu te explico por quê. Você ter uma habilitação muitas vezes quer dizer que você possivelmente possa ter um documento, mas não quer dizer que você seja aquilo que o documento diz que você é.
Então, existem alguns casos e é importante destacar isso nesse momento, porque existem muitas pessoas que elas buscam diversos artifícios para ter o que querem na vida. Vou te dizer um exemplo aqui. Imagine que uma pessoa ela queira muito casar com outra. E de repente ela faz de tudo para aquela pessoa. Ela corre atrás, ela compra presentes sem poder, ela faz tudo que pode para ter aquela pessoa. Ela, digamos, ela soa a camisa, ela faz de tudo, ela sonha, ela deseja, ela faz promessas, ela faz de tudo. Até que em algum momento ela vai lá e consegue ter aquela pessoa. Só tem um porém. Praticamente todas as pessoas que eu conheço, que lutaram tanto para ter algo na vida e passaram por cima de qualquer coisa, elas se arrependeram depois. Porque o importante na vida não é você ter. O importante na vida é você ser. E aí, a grande questão da sua vida talvez seja: qual é o esforço que você está fazendo para ter a sua habilitação? E aí a outra pergunta que eu faço para você é: por que você quer o quê? Ser habilitado. E a pergunta que vai junto é: qual é o esforço que você está fazendo para ser habilitado? Existem algumas pessoas, e eu sei que você não está incluído nelas, que elas estão fazendo o que podem para comprar uma carteira. E deixa eu te dar um exemplo, da minha vida, você vai me conhecendo aos poucos aqui. Um exemplo da minha vida muito claro. Eu, quando fiz a minha primeira habilitação, que eu tirei a minha primeira habilitação, eu fui aprovado no primeiro exame. Coisa maravilhosa, né? É a coisa assim que a gente, na hora que tira, a gente não sabe, né, se o céu desce, se a gente sobe. É uma sensação maravilhosa que só quem realmente passou por isso sabe como é. E eu sei que falando isso pra você, você sente assim: ah, meu Deus, ai, é minha vez, né? É maravilhoso, tá? Sua vez está chegando, ok? Mas o que eu quero dizer pra você é que eu passei no primeiro exame. Sensacional. Tudo de bom. E aí, de repente, depois eu tirei outra categoria, passei também, né? A minha categoria D. E fiz a minha categoria E, né? Também passei. Mas só tem um problema. Existe uma categoria chamada moto. E essa categoria moto, que é a categoria, né? Categoria A, eu, entre aspas, né, vivi a experiência de passar não de primeira. Não passei no segundo, não passei no terceiro, não passei no quarto, mas passei no quinto exame de moto. E interessante, sabe o que é? Eu já era instrutor de trânsito. E aí vem um dos pontos porque o direção na mente ele é tão fundamental e aonde gera o que está gerando aqui para a sua vida hoje. O direção na mente, ele foi extremamente importante para mim. Eu vivi 4 derrotas nos exames de moto. Eu poderia ter a carteira simplesmente com a ajuda de alguns amigos. Eu poderia simplesmente burlar o sistema. Quando eu digo burlar o sistema, eu não estou falando de dizer que eu vou entrar no sistema do Detran e burlar. Não é isso que eu estou dizendo. Isso não acontece. Eu digo o seguinte: olha, eu poderia ter burlado o sistema em qual eu trabalho, chegado para um amigo e dito assim: olha, dá uma forcinha, vai lá, me ajuda, né? Eu lembro de uma certa pessoa na época que me ofereceu, falou assim: olha, tem um jeitinho de facilitar. Sempre existem esses meios, tá? Mas o que eu quero dizer para você aqui é que eu passei por 4 exames. E aonde que isso vai chegar nesse momento com esse curso? Que eu quero dizer para você que eu não tive a minha habilitação. Eu sou habilitado. Sabe por quê? Porque eu passei por esforço. Eu passei pelas aulas. Júnior, mas por que você foi reprovado? Por um fator chamado falta de preparo. Quando eu pedi o meu primeiro exame, eu estava nervoso. Eu fui reprovado e falei que não estava. Mas depois eu fui pensar, eu estava muito nervoso. O meu segundo exame, eu estava nervoso. O meu terceiro exame, emocionalmente, eu já estava abalado. O meu quarto exame, eu já não estava tão abalado.
mas me faltou uma coisa, preparo, faltou treino. Eu nunca tinha pilotado uma moto. Para ser sincero, eu tinha medo de pegar numa moto. E por isso eu entendo o que você passa. E por isso nós estamos trabalhando com as ferramentas para ajudar você a vencer o medo. Então eu passei por várias situações que foram desagradáveis, mas foram experiências. Muitas pessoas diriam assim, você perdeu 4 exames, né? Eu acredito que muito mais do que perder, eu colhi experiências. Perdi sim, mas eu também colhi experiências que foram positivas e me garante uma coisa, poder explicar para você aqui hoje o que é ser habilitado. Imagina se eu passasse em todos os exames de primeira, eu poderia chegar para você hoje aqui e falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Poxa, tirar carteira é muito fácil. Mas quando eu tive 4 reprovações, isso me dá, entre aspas, uma bagagem para chegar e mostrar para você realmente que eu sei o que é ser reprovado, como também sei o que é ser aprovado. Então, me faltava preparo, me faltava treino. Eu fiz o meu primeiro exame basicamente com 10 aulas, meu primeiro exame de moto, e perdi, fiz mais algumas, perdi, mais algumas, perdi. Mas o 4º exame, quando eu fui reprovado, eu fiz uma coisa que eu deveria ter feito desde o primeiro. Eu treinei. E outra coisa, eu tive uma dica que talvez foi a mais importante no meu processo de habilitação de moto. Eu pegava a manete, né, digamos assim, onde é o acelerador da moto, eu pegava e segurava nesse formato. Olha para você ver como está o meu braço. E aí o instrutor chegou para mim e me deu uma dica já, né, para o último exame que eu fiz. Ele disse assim, olha, Júnior, conserta o seu punho. Eu peguei e fiz isso. Ele falou, é daqui para cá, só isso. Isso aqui fez toda a diferença para mim. Todos os 4 exames que eu fiz, eu estava aqui. No último exame, eu estava aqui. Isso aqui me deu domínio no acelerador. Estou te contando apenas um exemplo de uma falta de habilidade que eu tive. E assim, entrando, né, digamos, numa situação mais direta, né, num funil aqui, o que me levou a ser aprovado? A quantidade de aulas, por mais nervoso que eu tivesse, me deu preparo para poder fazer um bom exame e passar. Então, na verdade, o ponto é, você quer simplesmente ter uma habilitação? Você pode, de repente, não sei por qual via, por qual meio, comprar uma habilitação? Só tem um detalhe. Se você comprar, imagine por aventura que você compre, Deus te livre, mas aconteça algum fato no futuro, como vai ser essa resposta aqui? Isso aqui, será que não vai pesar na sua consciência? Será que isso aqui não vai gerar, digamos, né, aquele peso de dizer, poxa vida, será que isso tem a ver? E a pergunta que eu faço, será? Não é? Então, eu gostaria que você ouvisse a minha voz, né, lembrando disso. Se por algum motivo você pensa não em ser, mas em ter a sua habilitação, pensando que depois que você tiver, você então será habilitado, eu digo para você, olha, repense o seu modo que você está pensando agora. Refaça essa maneira de pensar, porque eu digo para você, olha, porque eu, no caso, você, quer ser habilitado. E por que está aqui o eu em vermelho? Porque você é a pessoa mais importante. Porque no caso aqui, o eu, que é você, é a pessoa quem decide ser ou ter. Você tem que ter? Claro, você vai ter. Ter é coisa fácil. Basta muitas vezes, né, ter uma condição, você tem. Mas e o ser? O ser é o que manda. Mas existem tantas questões, tantas dificuldades. Lembrando, estamos aqui para trabalhar isso. Ok? Então, querer está na casa dos desejos. Você que realmente quer ser habilitado? Você quer isso? É um desejo do seu coração? É um desejo seu ter a liberdade de poder ir e vir, de viajar, de curtir, sair com a família, né? Ou seja, é um desejo seu. Porque olha, se isso não é um desejo, você precisa repensar. Existem muitas pessoas que
elas vão tirar a sua habilitação, no caso, porque alguém quer. Por outro lado, existem pessoas também que, na verdade, não estão conseguindo ter a sua habilitação porque existem pessoas que não querem. Mas isso tudo, tanto um quanto o outro, não é desculpa. Então, na verdade, a pergunta que você tem que se fazer é por que, propósito, eu, pessoa mais importante, não é meu marido, não é fulano, não é o patrão que está precisando da minha habilitação para poder me garantir meu emprego. Não, 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 não. Eu, porque eu, cita o seu nome, porque eu quero, é o desejo. Ah, não, é porque eu preciso. Não, 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 não. Porque você precisa não serve. Aí entra na casa do importante, né? Precisar é algo importante, mas não é seu. Porque eu quero ser habilitado. Eu quero nesse momento que você pause o vídeo aí por alguns segundos, espera um pouquinho, calma, tudo vai dar certo. Você vai pausar o vídeo por alguns segundos, você vai fazer o exercício para mim, comigo, tá? Quer dizer, vai fazer aí. Você vai parar e dizer o seguinte, olha, você vai fechar os olhos, não tem ninguém perto, né? Você vai respirar fundo e dizer, olha, eu quero ser habilitado. Talvez você comece meio tímido. Ah, eu quero ser habilitado. Aumenta o volume. Eu quero ser habilitado. Eu quero ser habilitado. Eu quero ser habilitado. Eu quero ser habilitado. Né? Então, na verdade, desejo. Você precisa falar isso até sentir que isso é uma verdade dentro de você. Então, o ser é algo que nós já explicamos aqui. Recapitulando, ser é algo que você é. Aquilo que você é, ninguém tira de você. Mas aquilo que você tem, você pode ter hoje e não ter amanhã. Ok? Habilitado. Habilitado é aquela pessoa que tem autoridade. É aquela pessoa que garantiu que ela é. Então, na verdade, tudo que você será como uma pessoa habilitada está garantido nessa pergunta. E aí agora você precisa responder. E aí entra na casa do desejo. Por que você quer ser habilitado? Ah, porque eu preciso de um emprego. Não, me desculpe. Você precisa de um emprego. Ah, porque meu marido... Não, você não quer. Você precisa ajudar seu marido. Ah, porque tem que levar a minha avó, porque eu tenho que levar meus filhos. Não, não, não. Isso tudo não é um desejo. Isso tudo é uma necessidade, é uma coisa importante. Mas o desejo é o porquê você quer. E aí, isso é seu. Deixa eu dizer o meu pessoal, posso? Eu lembro-me que com 9 anos de idade, eu já conhecia volante, marcha, essas coisas. E o meu sonho de vida, o meu grande, talvez um dos maiores desejos da minha vida, era ter 18 anos e tirar a carteira de habilitação, ser habilitado. Desculpa, tá? A vaidade de dizer, mostrar para as pessoas que eu dirijo, chegar e avançar na velocidade, andar até 100, 150 km. Nossa, mas como é que você conta uma coisa dessa? Estou contando a minha vaidade, estou contando meus pecados aqui, né? Claro, hoje eu sou prudente, mas quem nunca foi, né, movido pela emoção, né, que atire aí a primeira pedra, tá? Digamos o seguinte, cuidado para não me acertar. Digamos o seguinte, o desejo é algo seu. Ah, mas eu quero ter o carro, sabe, para eu poder sair com a família. Aí eu te pergunto, isso é um desejo? É você quem está sentindo isso de verdade? Ou você está fazendo isso por causa da necessidade de outros? Essa é a diferença. Querer é diferente. O desejo, ele é diferente da necessidade que você tem no dia a dia. Talvez você já teve um sonho, mas esse sonho passou, demorou e você acabou não alcançando. Mas hoje surgiu a necessidade. Poxa vida, eu preciso da carteira. Eu digo para você, olha, reconstrua o seu sonho, porque é ele quem vai fazer realmente projetar isso dentro de você. A necessidade, ela é muito importante. Talvez a necessidade, ela crie até urgência, né? Só que eu gosto de uma frase, eu não sei de quem é, que diz assim, olha, que urgente é tudo aquilo que eu não fiz em tempo oportuno e eu quero que o outro faça em tempo recorde. Então, quando surge a urgência, é porque o sonho geralmente já ficou para trás.
Eu digo para você, olha, o sonho não tem preço, tá? O sonho tem valor. E uma das coisas talvez que vai garantir esse sonho acontecer seja justamente o valor que você está disposto a pagar por esse sonho, ok? No próximo momento agora nós vamos falar então sobre o valor, o custo de uma carteira, ok? E aí nós vamos entender melhor como que funciona esse processo de que carteira é caro, né? Vamos entender isso e te ajudar de alguma maneira como economizar dinheiro. Isso é bom? Ótimo.